Fala galera do WR Kids Channel, beleza? Aqui é o Felipe Perche, estamos com mais uma aula sobre automação. Hoje quero mostrar para vocês uma programação diferente. Você sabe que em todas as aulas nós estamos utilizando aí a linguagem Ladder, então eu quis modificar um pouco para não ficar sempre na mesma linguagem, como o pessoal aí curte programar algumas outras linguagens. Qual vai ser o propósito da aula de hoje? Eu vou fazer um programa bem simples. Seriam algumas lógicas aritméticas. A gente vai fazer o programa de soma, subtração, multiplicação e divisão novamente. Porém, dessa vez, a gente vai utilizar aí a linguagem SFC. É como se fosse uma linguagem aí de diagrama de blocos. A gente vai montando os blocos e vai seguindo a lógica. E junto com essa linguagem SFC, a gente vai usar o ST, que seria a linguagem em C. Então, vou mixar duas linguagens diferentes, já utilizadas nas últimas aulas, já para mostrar para vocês introduzir alguns comandos em outra linguagem. Então, por isso eu quero ressaltar para vocês, sempre o intuito de nossas aulas é passar um conhecimento diferente para vocês. Nada muito complexo, sim partes separadas que a gente pode montar para fazer um todo. Então, por isso uma linguagem diferente hoje, para não ficar sempre na mesma linguagem e voltar para uma outra linguagem, para aí quem se sentir mais adaptado a uma ou outra, ficar numa zona mais confortável. Então, o programinha vai ser simples hoje, porém em outra linguagem. Então vamos lá ver a diferença dessa programação. Bora lá! E esse vídeo é um oferecimento da Altos. Acessem www.altos.com.br, vamos na aba Produtos, em Softwares, série Master Tool IAC. Ao final do website, a mensagem aqui azul, clique na mensagem, faça o download do software e continue assistindo nossas aulas. Então tá pessoal, estamos aqui com o nosso Master Tool IAC aberto, como de costume. Estou otimizando aí nossos vídeos para não ficar muito enrolado. Estou com o programa pronto, vou simplesmente mostrar para vocês etapa por etapa. Mas valendo sempre lembrar, como de costume em todos os nossos vídeos, a gente faz o programa novo em arquivo, novo a partir do modelo. Utilizamos o modelo do 35051 versão .10 superior, damos um abrir, vai vir sempre o navega aberto, então com o botão direito aí em acrescentar objeto, a gente vai acrescentar o nosso programa principal, seria o programa. Sempre vale lembrar que o programa principal vai vir com o nome PLC_PRG. E nossa aula de hoje a gente vai utilizar a programação, a linguagem SFC, tá? Que é uma linguagem sequencial, como se fosse um diagrama de blocos. Então essa foi a nossa linguagem principal. Então vocês vão se deparar aqui com um bloco escrito init, ou seja, inicial, e vão aqui ter um laço, simplesmente uma lógica, tá? E o final aqui, init. Então, o que seria essa linguagem? Então, a gente cria como se fosse um diagrama de blocos. A gente pode colocar dentro desses quadrados e retângulos alguma lógica, e aqui, nesses traços da linha, sempre é a lógica de verdadeiro ou falso. A possibilidade de criar uma lógica dentro desse laço aqui. Então, sempre que ele fizer esse bloco aqui, depois de terminar, ele vai verificar se esse nome aqui desse comando é verdadeiro ou falso. Se for verdadeiro, ele pula para o próximo retângulo e assim por diante até chegar no final. Chegando no final, então o mesmo nome aqui da variável tem que ser o nome do bloco para ele fazer um retorno. Então ele fica num laço infinito. Então aqui a gente pode utilizar aqui os comandos para uma transição de passo antes, transição de passo depois. Então ele vai criando mais blocos aqui. A possibilidade de a gente fazer aí blocos alternados paralelo à direita ou à esquerda, enfim, algumas ramificações. Como se fosse um diagrama de blocos, ele vai fazendo a lógica, verifica uma lógica, vê se é falso ou verdadeiro, ele avança para o próximo. Então, mais ou menos, é esse o sentido desse nosso programa SFC. Então, como eu falei para vocês, quando vocês criarem um programa novo, quando derem um duplo clique aqui no bloco, ele vai sempre perguntar qual a linguagem que vocês querem utilizar. Então, no nosso caso aqui, a gente vai utilizar ST em todas
as subfunções aqui do SFC. Então aqui no inicia, que eu nomeei em vez de init, eu botei inicia, dando duplo clique, ele vai perguntar a linguagem, você escolhe ST. Então aqui dentro, eu simplesmente criei aqui a variável finaliza igual a 0. Então voltando para cá, o finaliza seria a última pergunta aqui do programa, perguntando se ele for verdadeiro ou falso, ele retorna ao início. Então, quando ele terminar o último laço aqui e for verdadeiro e voltar para o início, ele simplesmente zera. Então, por isso que no primeiro bloco aqui, como eu botei um comentário para vocês, ele vai iniciar, ou seja, vai zerar as variáveis, né? E aqui ele só vai passar adiante, a variável segue aqui, mediante a chave I00 do nosso CLP. Então, como eu comentei na aula passada, eu vou botar sempre um comentário agora em todas as variáveis já declaradas no programa. Então vamos começar com a primeira variável aqui, a variável segue. Eu coloquei aqui no % ix00, seria a primeira chave liga-desliga do nosso CLP. Então eu botei aqui variável de controle para liberar os cálculos ligada na chave I00 do CLP. Então, como eu falei para vocês, ele vai entrar nesse bloco, vai zerar, finaliza e só vai seguir adiante quando a variável segue for, no caso, verdadeira, true. Como eu coloquei aqui na chave I00, ele só vai passar adiante, entrar no bloco calcula, se eu ligar a nossa chave. Então, nesse bloco calcula, como eu falei para vocês, a gente vai usar sempre a linguagem ST. Se vocês derem um duplo clique aqui, vai perguntar novamente a linguagem, a gente vai usar ST. Então aqui, o que eu fiz? Vou voltar aqui para a introdução, as variáveis que foram utilizadas. Então a finaliza, que é a variável final, ela é a variável de controle para finalizar o programa e retornar ao começo. Então simplesmente isso. Então como a gente vai criar um programa, como eu falei para vocês na introdução, um programa de soma, subtração, divisão e multiplicação, as variáveis aqui. Então, soma, subtração, multiplicação e divisão. Então, variáveis, botei aqui, soma, variável de soma, valor 1 mais valor 2. Subtração do valor 1 menos valor 2. Multiplicação, variável de saída, de multiplicação do valor 1 vezes o valor 2. E valor de saída aqui de subtração, da divisão, é a divisão do valor 1 pelo valor 2. Então, entrando aqui no bloco calcula, o que eu fiz aqui? Eu fiz um if, tá? E perguntei aqui se o valor 2 for diferente de 0. Então aqui tem alguns comandos um pouco diferentes, tá? Do C que a gente está um pouquinho acostumado a utilizar aqui em programa microcontrolador. Então aqui o valor de diferente, no caso aqui em CLP, é flecha para a esquerda, flecha para a direita. Então eu estou verificando se o valor 2 é diferente de 0, então verifica se o valor 1 também é diferente de 0. Então, se no caso as duas variáveis de valores digitados aí forem diferentes de zeros, ele vai botar a variável conta igual a 1, que seria o quê? Aqui, vou mostrar para vocês como é que funciona a declaração do tom em C. Então, tem sempre essa estrutura aqui. Então, o nome do tom, eu utilizei aí um nome comum que dá sempre quando a gente cria um tom, que seria tom, instrução de tom, então tom inst. Eu poderia botar aí contador, temporalizador, o nome que eu quisesse. Então, a gente abre parênteses, in, 2 pontos, igual, seria a variável aí envolvida para habilitar esse contador. Eu coloquei a variável conta e a variável termina invertida. Então, conta e not termina. Seria, no caso, se o conta for A1 e o inverso do termina. Tá? Então, se o termina for 0 e o conta for 1, ele vai habilitar esse tom. Então, vírgula, pt, 2 pontos igual, e aí aqui é o tempo do nosso tom. Então, no nosso caso aqui eu estou usando 5 segundos, então ele vai contar até 5 e vai habilitar a saída dele.
Então, por isso que tem o conta aqui antes, igual a 1, para habilitar esse contador aqui. Então, conta igual a 1, vai vir na instrução, o conta é 1, o termina está em 0, que seria quando ele termina de contar, por isso eu criei essa variável termina. Lógico, como ele não terminou de contar ainda, a variável de saída dele é 0. E aqui embaixo a gente tem que dizer para o sistema quem vai ser a variável de saída. Então, a maneira correta seria, eu boto a variável, nesse caso eu botei a variável termina, 2 pontos igual, então a gente põe o nome do nosso tom, nosso caso aqui é tom inst, ponto, aí vocês colocam a variável que vocês querem. Por exemplo, se vocês porem, eu vou apagar aqui para vocês terem uma noção, se eu der um ponto, então ele pergunta aqui que variável que eu quero do tom para declarar. Então é a ponto Q, duplo clique e pronto. Então aí a saída, que é o Q do nosso tom, vai ser a variável termina. E aqui embaixo eu igualei a variável ET, que seria o tempo que está rolando do timer do tom, para a variável tempo. Então assim eu consigo retirar o valor do contador do tom, ou seja, o tempo que ele está contando para mim conseguir controlar aí quando que ele vai fechar os 5 segundos. E nunca se esquecendo de botar o end if. Então no caso, como a gente tem um if dentro de um if, botamos 2 end ifs. Esse primeiro para esse caso aqui e esse outro if para esse end if para o primeiro if. Então o que ele vai fazer? Ele vai entrar aqui dentro, quando eu te modificar os dois valores de entrada lá na IHM, então se eles permanecerem em 0, que é o estado inicial, ele não vai fazer contagem nenhuma. Mediante que eu te alterar os dois valores, forem diferentes de 0, ele vai começar a fazer algum cálculo. Então aqui, depois de fechar o ciclo do tempo, se a variável termina, ou seja, quando ele terminar de contar, ele vai fazer a soma, a subtração, multiplicação e a divisão. Vai zerar a variável conta. Então aqui a variável conta, para habilitar o contador, ele vai zerar. E aqui o finaliza, que seria o último laço, hein? Como eu falei para vocês, fazendo que o finaliza vá a 1. Então ele termina e faz a reinterligação com o programa lá no inicial. Então, vai ser um programa bem simples, ele vai atualizar sempre o valor aí na HM de 5 em 5 segundos. Tá? Simplesmente eu fiz aí uma lógica bem simples, um contador, para mostrar para vocês como a gente utiliza o tom na linguagem ST, que seria C. Então vocês estão vendo que é um pouco diferente. E eu fiz essa interligação aqui entre a variável conta e o inverso do termina, simplesmente para fazer com que ele zere. Se vocês não fizerem dessa forma, tá? Um loop aí, ele não vai zerar o contador, ele vai ficar travado no final do PT. Então aí o ET vai ficar igual ao PT e ele não vai desabilitar, vai ficar sempre armado. Então fazendo essa lógica aqui, um intertravamento entre ele mesmo. Então quando a saída dele termina, for habilitada, ele mesmo vai derrubar ele. Então é um intertravamento entre ele mesmo. Então ele termina, habilita a saída e reseta sozinho, tá? Com a mesma variável de saída. Então aqui finaliza indo a 1, voltando aqui para o programa principal, finaliza indo a 1, ele vai para a flecha aqui, inicia e volta ao começo. Então ele vai ficar nesse loop infinito. Tá? Então vocês estão vendo que é um programa bem simples, porém tem alguns detalhes, tá? Serem seguidos, que o detalhe mais crítico aí é o reset realmente do tom, que é fazer aquele intertravamento entre a própria variável de saída dele. Se vocês não fizerem intertravamento, ele não vai resetar e aí vai ficar sempre ligado o contador e vai ser um problema, uma dor de cabeça para vocês. Então por isso eu quis colocar um contador no meio do programa, simplesmente para mostrar para vocês como a gente coloca ele em C e como faz o reset dele, ou seja, para ele zerar novamente e ficar contando. Então aqui, agora a gente vai na main. Então, mostrei aí uma animação bem simples, bem comum, como de costume em todas as aulas. Valor 1, então aqui a gente está absorvendo, habilitando a entrada, variável ao valor 1, texto como ela valor real, porcento
ponto 0f, que eu não quero nenhum valor depois da vírgula. A mesma coisa para o valor 2, porém redirecionando aí a variável valor 2. No tempo, %s, né? Aqui para mostrar o tempo lá. E aqui o valor da soma, da subtração, multiplicação, da divisão, valores reais, %.0f. Você sabe como fazer, como sempre as outras aulas que a gente faz aqui. Simplesmente na variável de texto, a gente redireciona aí usando o F2 as variáveis desejadas a serem mostradas. Então, voltando rapidamente aqui à declaração das variáveis. Então, o valor 1 e o valor 2 são variáveis reais. O tom, então aqui vocês vão ter que declarar manualmente o tom. Então, você sempre põe o nome que vocês querem para o tom. E aqui, 2 pontos. Então, tom, ponto e vírgula. Então, vai ser sempre aí a forma ideal para vocês declararem o tom. O nome do tom, 2 pontos, espaço, tom, ponto e vírgula. Aí eu deixei o nome padrão aqui, tom inst. Vocês podiam ter botado qualquer nome para o tom. E aqui, valendo lembrar sempre que a variável aí de tempo do ET é sempre time, tá? Então, não coloque em real, não booleana, nem nada. É sempre o valor time para a gente conseguir puxar aí o valor do tempo do tom para ser mostrado no nosso display. Então, eu acredito que é um programa bem simples, tá? Com alguns detalhes, por isso eu gosto sempre de passar para vocês os macetes, para vocês não ficarem trancados e perderem muito tempo tentando programar uma lógica bem fácil, porém que vocês não conhecem, que não dá certo. Então, normalmente o tom sempre é um dos que gosta de incomodar bastante, por isso eu quis mostrar para vocês como fazer o reset. Então, agora, na comunicação, como é de costume, sempre parâmetros de comunicação, você tem que confirmar aqui o local, ou seja, a porta, sempre dá um duplo clique aqui na porta já programada, dá um OK, comunicação login, e aí a gente joga aí o nosso programa lá para o CLP. Então agora eu vou esperar aqui terminar, a gente já pode ir lá para o CLP e vamos ver como é que fica o nosso programa. Vamos lá! Só lembrando lembrar, pessoal, um detalhe que eu havia esquecido, não sei se eu comentei para vocês. Então aqui já joguei o programa para o nosso CLP, já estamos interligados aqui. Eu vou dar um logout rapidinho. Então aqui, nossa variável segue e na finaliza, eu simplesmente nomeei esses laços, porém eu não coloquei lógica nenhuma. Poderia, no caso aqui, dar um duplo clique, ele iria pedir qual a transição que eu quero e eu poderia colocar nessa transição uma lógica interna. Então, eu poderia fazer dentro do bloco inicia uma lógica e dentro dessa segue eu poderia fazer uma outra lógica complementar para aí sim, se ela fosse verdadeira, passar adiante. Aqui não foi o caso, eu posso simplesmente botar um nome para ela e nomeá-la para uma chave ou dentro do próprio bloco anterior a ela, se eu colocar a variável no final igual a 1, como a gente fez aqui no calcula, então no final finaliza foi igual a 1, então jogou ele a 1, ele volta lá para o laço. Então a gente não precisa colocar uma lógica dentro dele, mas há possibilidade. Então, vocês estão vendo aqui ó, que eu não coloquei nem no finaliza, nem no segue alguma lógica interna, eu só nomeei os laços de transição. Então é bem simples o programa, vocês podem usar de acordo com vocês quiserem, é uma outra forma de programar, e assim vocês vão vendo já o programa que ele vai descendo sequencialmente. Então às vezes para quem gosta fica mais fácil, tá, de programar dessa forma, e SFC, vale lembrar que não são todas as CLPs no mercado, pode ser que hoje já praticamente todas tenham implementado essa lógica, mas pode ser que também um ou outro aí não tão renomados no mercado, pode ser que não tenham essa linguagem. Então, depende muito aí, tá? De acordo com o que vocês querem fazer. Por isso que é legal a gente aprender a utilizar todas as linguagens, que fica mais fácil vocês criarem de uma maneira mais livre e não ficar muito focado numa linguagem só. Então agora a gente vai lá para o CLP e vamos simular o programa. Vamos lá. Então tá, pessoal, então a gente está aqui na IHM do nosso CLP. Então aqui nós temos o valor 1, está em 0, o valor 2 em 0 também, o tempo 0, então está soma, subtração, multiplicação, divisão, todo mundo em 0. Então eu vou ligar a chave, 0, 0, liguei, então ainda não saiu do 0, por quê? Lembrando que a gente colocou lá um sistema de if, para ele simplesmente só sair
quando a gente mudar os dois valores. Então a gente vai mudar aqui o primeiro valor. Vamos botar aqui, por exemplo, 5. O segundo valor, vamos botar 3. Então, notem que ele está contando agora. Quando ele fechar 5 segundos, ele vai fazer o cálculo. Então, já fez o cálculo. 5 mais 3, 8. 5 menos 3, 2. 5 vezes 3, 15. 5 dividido por 3 dá o 2 e alguma coisa. Como eu tirei a casa da vírgula, ele arredondou para 2. Então, a cada 5 segundos, ele vai atualizar aqui o cálculo do nosso IHM. Então, por exemplo, eu vou mudar aqui. 5. Vou botar 8. Então, quando eu fechar assim, ó, mudou. 8, 11, 5. Então, a cada 5 segundos ele vai atualizar o valor no display do nosso IHM aqui. Então, é um programa bem simples aqui, só mostrar para vocês como a gente faz para utilizar elas em outra linguagem. Então, eu espero que vocês tenham curtido e eu espero vocês na nossa próxima aula. Um grande abraço! Então tá lá, galera, nossa aula acabou por aí. Espero que vocês tenham curtido aí os macetes que eu passei para vocês. Como vale lembrar sempre, cada linguagem tem alguns detalhes, então a gente sempre tem que cuidar. Como às vezes o help aí do programa, às vezes peca um pouquinho ou não tem muito algo a mostrar para vocês. Aí a intenção de fazer esses programas mostrando exemplos, funções em outras linguagens, para vocês terem um exemplo como a gente monta, qual seria a estrutura dessa lógica em outras linguagens. Então, tendo aí a estrutura já formada, tendo algum exemplo, eu acho que fica mais fácil de vocês criar o programa de vocês e implementar essas lógicas em programas mais complexos. Então, por isso a ideia do WR Kits, a gente vai mostrando todos os tipos de funções em várias linguagens para vocês terem noção de como fazer um programa, e, como eu falei para vocês antes, ficarem livres a escolher a linguagem mais fácil para vocês. Então, eu espero que vocês tenham curtido. Na próxima aula eu vou trazer outras funções em outras linguagens e a gente vai se encaminhando aí mais ou menos para o final do nosso sistema. Então, quem tiver alguma dúvida aí, nunca se esqueçam de deixar um comentário aqui embaixo. Não se esqueçam também de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e eu espero vocês na nossa próxima aula. Um grande abraço a todos. Valeu!